Oi, hoje a gente vai se tornar mais íntimos aqui nesse canal, porque eu vim trazer pra vocês coisas que eu nunca contei pra ninguém e eu vou contar aqui pra vocês hoje, né? A respeito do meu primeiro relacionamento, meu casamento, né? E eu queria dar uma dica pra vocês, mais dicas, né? Pra vocês não caírem nessas situações que eu caí, né? Durante o meu casamento, tá? Para que vocês vejam os erros dos outros e não façam igual, tá? Então é isso. Bora pro vídeo, deixe seu likezinho para poder ajudar e compartilha com uma amiga esse vídeo aqui, tá bom? Que vai me ajudar bastante. Bom, um dos erros que eu cometi no meu casamento foi não estar em casa o suficiente. Vida de mãe é isso. Eu tô tentando gravar o vídeo, mas a Estel hoje tá bem, né, elétrica. Então, vou tentar gravar o que eu puder aqui pra vocês, tá? Voltei. Então, foi não ficar em casa o suficiente. Por quê? Porque eu tava recém-casada e eu ia na casa dos meus pais, né? Eu volto e meia na casa dos meus pais, ou então ia na casa das minhas primas, não estava em casa o suficiente. Eu acho que eu deveria ter ficado um pouco mais em casa, sabe? E eu não fiquei. Então, assim, eu às vezes até levava uns problemas pra lá e, poxa, não é certo, né? A gente ficar, principalmente quando a gente tá recém-casado, né? E ficar indo na casa dos outros, né? Então, eu acho que isso eu deveria ter me controlado mais, sabe? Não ter ido ficar levando meus problemas, porque tá acontecendo isso. E logo no início do casamento tem essas coisas mesmo, sabe? São pessoas que tiveram criações diferentes, então não tem como não dar aquele choque, vamos dizer assim, sabe? Então, quando eu tive esse choque, né, da criação deles, na minha, e aí a gente não tava dando muito certo, assim, tava ajustando ainda, né? Então, eu pegava e reclamava, por que isso? E aí acabava indo pra casa de parente e ficava um tempo lá, enfim, ele fazia a mesma coisa também. E eu acho que a gente deveria ter ficado, né? Não era só erro meu, né? Mas o erro, acho que do casal, né? Quando tem algum problema, não tem que pegar e sair fora, não. Tem que pegar e resolver esse problema juntos, né? Então a gente deveria ter ficado mais tempo em casa, eu acho que isso. A segunda dica tá relacionado junto a isso, né? Não ficar contando coisas que acontecem no teu casamento para pessoas de fora, mesmo sendo seu pai e sua mãe, a não ser que desculpa, a não ser que for em situação grave, sabe? Não vou me aprofundar aqui muito, já falei pra vocês que tem coisa que eu não posso falar aqui, mas enfim. É lógico que tem momentos que você tem que chegar pra sua família, tá acontecendo isso e isso. Mas se não houver isso, sabe? Você não precisa contar tudo, né? Então, assim, no começo tinha coisas que não era pra eu ter falado, né? Porque depois logo a gente se acertava, então eu errei muito nessa parte também. Eu pegava e contava meus problemas. E aí as pessoas não podem resolver os nossos problemas 100%, né? Então aí a pessoa até ficava com raiva, enfim, né? E isso acontece muito, eu vejo isso acontecer muito, da gente pegar e contar, por mais que seja verdade uma situação, mas a gente vai lá e conta, a pessoa vai lá e fica até com raiva da outra pessoa, às vezes você tá aí, conta coisas do teu esposo, e daqui a pouco você tá de bem com teu marido, tá de bem com teu noivo, tá de bem, sei lá, teu namorado, e a pessoa que você contou fica com raiva porque foi lá tomar suas dores. Então, assim, eu acho que a gente também pecou nessa parte, né? Acho que também pequei nessa parte de ficar falando, sabe? Coisas que acontecia. Enfim, e não era pra eu ter feito isso. E isso, né, não foi bom. Não foi bom pro meu relacionamento e na época, né, então eu tô dando dica aqui pra você não fazer isso, não ficar contando, principalmente pra mãe. Mãe é uma coisa, né, você vai lá e, mãe, por que aconteceu isso e isso? A minha não se envolvia muito nessa parte não, sabe? Não se envolvia. Mas eu sei que tem muita mãe, né,
muita sogra que entra, interfere ali no relacionamento. Por quê? Porque você foi lá e contou. Se você não contasse nada, a pessoa não ia saber, né? Então, eu aprendi isso, sabe? Então, hoje em dia, eu não fico... Hoje em dia, eu não fico, sabe, assim, se tiver alguma coisa, eu não fico contando, sabe? A partir... Eu não fico contando muito, não, porque eu prefiro deixar eu resolver a situação, enfim, né? Então, assim, pro próximo relacionamento que eu tiver, isso aí, posso ter certeza. Não vai saber, não. Só vai saber mesmo só se eu contar mesmo, porque não vou dar essa brecha, sabe? De ficar contando pra alguém o que tá acontecendo no meu relacionamento, pra pessoa depois vir e falar, achar que deve falar alguma coisa. Então, meus problemas eu resolvo. Mas antes eu pegava e contava pra algumas pessoas e acabava as pessoas se metendo, né? E, enfim, né? Mas isso é só uma dica que eu tô dando pra vocês, tá? Não posso falar tudo, né, que acontecia. Mas outra coisa também que acontecia, né, era a situação de eu não não, eu vou falar isso, tá? Eu vou falar o meu particular, tá, gente? Eu não gosto nem de ficar falando muito isso não, mas eu vou ter que falar aqui. O que acontecia? Eu não buscava crescimento. Eu achava que, eu vou ser dona de casa e acabou. Então, é isso. Eu não buscava crescimento. Quando eu busquei crescimento, aí eu logo fui, né, acuada de, não, você não precisa trabalhar fora, não. Deixa que eu resolvo. Então, assim, isso depois deu um baque, assim. Então, isso não foi bom, sabe? Eu acho que a mulher, ela pode ter, sim, o seu trabalho, ela pode trabalhar, sim, fora. Se em concordância, né, com o esposo, né, ou não sei. Mas isso tudo deve ser conversado, sabe? Isso tudo deve ser conversado. Se o seu marido tem uma situação legal pra você e você quer ficar em casa, se você quer ficar em casa cuidando dos seus filhos, beleza, fique. Mas o que acontecia? A gente tinha essa coisa, sabe? Eu não queria trabalhar fora naquele momento, depois eu quis. E trabalhei. Só que eu não queria trabalhar fora naquele momento, eu queria ficar só sendo dona de casa e ele não queria, ele queria que eu trabalhasse fora. Então, houve essa coisa, sabe? Esse choque, assim. Então, isso deve ser conversado e se você quiser trabalhar fora, converse com o teu marido. Olha, eu quero trabalhar fora. Ou então, olha, eu não quero trabalhar fora. Eu vou te ajudar, que forma que eu posso te ajudar? Deixando de comprar muita coisa em excesso, comprar somente o necessário, porque aí vai sobrar dinheiro e então você não vai estar fazendo a pessoa sobrecarregando, sabe? Porque também o trabalho pro homem, gente, o trabalho também é muito pesado. Mas pra mulher também que fica em casa, o cara quando tá de folga uma infinita de coisas que a mulher faz durante o dia. Se a gente tem uma rotina, quando a gente tá sem o marido em casa, quando tá em casa, nossa, a rotina parece que dobra. A casa não para limpa, não fica, sabe? Enfim, ainda mais que a pessoa tem filho. Então, eu acho que essa questão do trabalho ou fica em casa, isso deve ser muito bem conversado quando a pessoa está num relacionamento, quando está no início do casamento e antes de casar. O certo é você resolver isso antes de casar, para depois, né, você não ter dor de cabeça. Você chegar e falar, olha, é isso e isso, entendeu? Então acho que você deve pegar e conversar antes de casar sobre isso. Muita gente não conversa. Sabe, muita gente não conversa. No início ninguém quer conversar nada, só quer casar logo. Então, gente, por favor, converse antes de casar sobre isso, sobre assuntos financeiros. Bom, agora vem um assunto bem particular. Que eu vou falar aqui. Não quero desativar os comentários desse vídeo, mas se precisar eu vou desativar. Mas eu acho que eu não vou desativar não, gente. Nossa, eu mudei muita coisa eu mudei. Bom, vamos falar sobre fazer a responsabilidade do casal, a intimidade. Bom, no início do meu casamento, né, do meu relacionamento, como eu casei virgem, então eu não entendia muita coisa, né. Então quando, a gente vai lá pra lua de mel, a gente só quer ficar ali na lua de mel, né.
E infelizmente não teve isso, sabe? Como hoje em dia eu vejo como que, né, isso é normal, você querer ficar com a pessoa, né? E o que que acontecia? Como ele não trabalhava para os outros, ele trabalhava para si mesmo, então ele fazia o horário dele. Só que o meu caso era o seguinte, eu ficava em casa o dia todo, né? Cuidando das coisas de casa, e depois logo veio o filho, né? E aí, enfim, ele não tinha tempo pra ficar comigo, então, assim, isso pesou bastante no nosso relacionamento, porque a gente não ficava junto o suficiente, sabe? A gente não tinha aquela intimidade do casal como deve ser. O que que eu faria hoje de diferente? Aquilo que eu falei no vídeo anterior, né? Que a moça fez, né? Que é assim, olha, a partir de hoje a gente vai ter que ter uma rotina para poder namorar, porque olha, eu quero namorar, então vai ser assim, a gente vai ter que botar. A Tainá vai estipular um dia para poder ter relação. Não, não é isso, mas assim, olha, essa semana a gente tem que fazer. Cara, isso é tudo bíblico. Olha como é que são as coisas, né? Na Bíblia fala sobre isso. Na Bíblia tem uma passagem que fala que a pessoa não deve deixar de ter a intimidade com o marido e nem o marido deixar de ter intimidade com a mulher. Por quê? Porque senão eles podem cair em tentação. E fala que se houver esse afastamento entre o casal, que esse afastamento seja ou porque ela vai ficar naqueles dias, né, da menstruação, ou porque eles vão fazer um jejum, e aí, né, quando as pessoas fazem jejum, elas têm que ficar um tempo, né, ali em pureza, né, que é orando, jejuando, né, agradecendo a Deus e não ter uma relação carnal. Então, se você tem, você só poderia ficar, isso na Bíblia, tá? Você só poderia ficar separada do seu esposo carnalmente se você tivesse nessas opções, que é naqueles dias, ou que você estivesse fazendo jejum. E assim também o homem, né? Então, assim, houve essa situação também. E não foi por causa de jejum e oração, não foi por causa de menstruação, nada disso, porque eu tomava remédio contínuo. Então eu. Ó, Rael aparecendo ali, ó, peraí. O Rael veio aqui porque ele deu uma topada no dedinho dele, aí veio ver, vai me mostrar, quer dizer. Então, Rael é meu filho, tá, gente? Do meu primeiro casamento. Aliás, casamento só tive um, né? Então, a gente não tinha essa situação, sabe? A gente não tinha também uma constância. Então, assim, quando eu iniciei, né, de ter relação com meu marido, eu queria direto, eu queria... Gente, olha, eu não sei se eu conto isso pra vocês, sério, cara. Senão vai ser muito, vai ser muita intimidade, cara. Mas enfim, olha, houve uma situação, agora eu vou falar sério. Houve uma situação em que na minha lua de mel ele foi lá em casa, nos meus pais, e aí falou, poxa, a Tayana, ela quer namorar direto, enfim. Aí meus pais foram e riram, tadinho. Eles riram, meu pai até brincou, falando, ela me puxou, e não sei o que. Ai, gente, sério. Enfim, né? Então, assim, eu acho que isso tudo deve ser conversado também. Se você não quer ter relação com seu marido ou com a sua esposa, não casa. Ou então você já casa sabendo disso. Olha, a gente vai casar, mas a gente não vai ficar tendo relação aí não, tá? Vai ser só uma vez. E olhe lá quando tiver de novo, enfim. Então, assim, eu acho que deve ser tudo conversado isso, sabe? Não deixar cair na rotina, né? É isso, é você estipular, sabe? Eu fazer de tudo, gente. Eu tentei o máximo, o que eu pude fazer, eu fiz. Né? Não tô aqui falando, né? Não vou falar agora do meu casamento, tá? Vou falar agora o que as pessoas me contam dentro, né? Eu sou terapeuta agora, então eu recebo pessoas que falam, só que eu não posso ficar contando tudo porque, né, é antiético. Mas assim, a grande maioria dos clientes, eles falam que o quê? Que a pessoa de casa, enfim, porque
esposa não faz isso, meu esposo não faz isso, e eu tô muito chateado, e eu tô ficando com depressão, e não sei o que, por causa de relação, gente. Olha só como é que é a situação. A pessoa entra em depressão por causa de relação, porque não tá tendo relação com a esposa, não tá tendo relação com o marido, sabe? E é uma parte que é muito, é relação e vida financeira. São duas coisas que no consultório as pessoas entram e falam que elas não aguentam mais, porque o meu marido ele não está administrando bem as coisas dentro de casa, porque meu marido está gastando dinheiro nisso, porque minha mulher ela está afundando a gente em dívida, porque meu marido está agora fazendo joguinhos, enfim. E o casamento se acaba por causa disso. E o casamento também se acaba por falta de relação. E isso é muito sério, tá? A gente brinca e tal, mas isso é muito sério. E isso realmente acaba com o relacionamento. Aí você vai me dizer assim, Tayana, mas poxa, a pessoa não pode ser assim, porque se a pessoa ficar doente, e aí ela, né, ficar impossibilitada de ter relação. E aí, como é que fica essa pessoa? Sim, gente, aí é outro caso, aí é outra história. Mas e quando a pessoa não está doente e a pessoa se priva disso, priva o outro disso, sabe? Então, assim, é uma coisa que acontece muito e isso é uma dica pra vocês não deixarem, né, que isso aconteça, que isso acabe o relacionamento de vocês por causa disso, né? E como eu falei pra vocês, as pessoas entram no consultório e falam que, olha, poxa, consultório que eu digo assim, né? Que ali quando eu tô fazendo, no Zoom, no aplicativo do Zoom, falando com a pessoa, né? Pra mim ali é um momento que eu tô com o cliente e a pessoa vai e fala o problema dela, enfim. Então você deve ser escutar bem, porque as pessoas têm problemas diversos. E quando vai ver, muitos desses problemas podem ser mudados por. Pode ser uma vitamina que a pessoa pode tomar para poder ter uma vontade, ou então pode ser um curso que a pessoa tem que fazer para poder, né, ter mais, vamos dizer assim, um ânimo de vida, né? Enfim, mas aí eu já tô indo já pra terapia, não é isso que eu tenho que fazer aqui. Inclusive, se você quiser, né, ter uma mentoria comigo, só você me chamar lá no Instagram, tá? @canal Tayana Alves, que eu vou lá e a gente marca uma mentoria, tá bom? Mas voltando aqui pro vídeo e o assunto do vídeo, né? Então, assim, muitas pessoas deixam, né, essa situação acontecer, de você ficar sem ter relação com o teu marido, sem ter relação com a tua esposa. Então não deixe isso acontecer, gente. Se você não tá doente nem nada, cara, não precisa se privar. E eu já vi pessoas até doentes, né? A pessoa tava doente, mas ela tava ali, né, com um libido bom. Então se você tem baixa libido, converse com o seu médico, converse com a sua médica, enfim, né? Aí já é outra história também. Mas se você não tá doente, gente, não se priva de fazer aquilo que você que é casado, você que é casada pode fazer, tá? Você que é casado e casada pode fazer. Eu fico aqui expondo dele. Ai, gente, tô rindo aqui de uma situação. Enfim. Mas é isso. Então, não se privem, tá? Não se privem. A própria palavra de Deus fala isso também. Então esse foi algumas das coisas que, né, dicas que eu tô dando pra vocês aqui, pra vocês não deixar isso acontecer com vocês, né? E é isso, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu joinha no canal, tá bom? Se inscreve aqui pra poder outras pessoas conhecerem eu também, não só você. Não fica querendo só eu pra você, não. Eu tenho que, né, ser conhecida por esse mundão aí no YouTube. Ó, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!